Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, enfim acontecerá o julgamento de Marie e uma nova testemunha aparecerá para revelar 2 segredos a respeito do passado de Gilda. A mulher contará o que Gilda fazia e como ela foi parar em São Jacinto, mostrando que a ruiva sempre foi muito ardilosa. Além disso, Benedita será colocada contra a parede por Júlio e finalmente admitirá toda a verdade. Já a Catarina contará tudo o que sabe a respeito de Gilda. A mulher a ameaçará a pobre coitada, mas de nada adiantará, pois a ex-camareira abrirá a boca, fazendo com que a vilã passe mal. Mas as coisas para Gilda ficarão piores ainda, já que Norberto, o detetive, será chamado para depor e revelará quais eram as tais fotos que tirou para Leonel. Neste instante, o ex-ricaço, que estará disfarçado acompanhando tudo, interromperá o julgamento, pois se lembrará da verdade. Parem imediatamente este julgamento, pedirá ele. Leonel então fará questão de contar tudo, e todos ficarão em pânico com a aparição dele. Tudo acontecerá assim que o julgamento se inicia. Gaspar será o primeiro a depor contra Maria Elisa. O homem se sentará no banco das testemunhas e, a pedido de Silvio, revelará como era sua relação ao lado de Maria Elisa. Maré não era nada fácil. Era uma moça que, quando contrariada, me ameaçava diversas vezes de romper o nosso compromisso. Ela era muito impaciente e também muito arrogante. Hoje, é claro, eu consigo ver isso, mas na época eu não conseguia, era um homem apaixonado. Mas, certo momento, antes de acontecer o que aconteceu com o seu Leonel, Maria Elisa até mesmo me pediu para que eu a ensinasse a atirar. É claro que eu neguei, porque uma moça como ela deveria aprender a utilizar uma arma. Mas ela insistiu e, bom, ameaçou terminar mais uma vez comigo, então eu acabei cedendo e a ensinei. Dias depois, a Maria Elisa acabou terminando tudo comigo. Ela ficou com aquele médico, o Dr. Orlando, e aí foi quando as coisas acabaram piorando. O seu Leonel descobriu que a Maria Elisa estava envolvida com o filho do seu pior inimigo, o Virgílio Lopes, o homem que roubou o seu hotel, e também a sua mulher, diga-se de passagem. Mas ela não quis romper o compromisso com o Orlando, e então o Leonel a ameaçou de deserdá-la, tirar absolutamente tudo. Maria Elisa então se enfezou e fez o que fez. Maré ficará revoltada com as falas de Gaspar. Que mentira deslavada! Já Leonel, acompanhando tudo, também se revoltará. Minha filha jamais faria isso comigo, dirá o homem baixinho, desesperado com a situação. Mas assim que Gaspar sai do banco das testemunhas, será a vez de Gilda. A megera se sentará plena no local, acreditando que tudo já está ganho. Afinal de contas, terá comprado o júri. Maré ficará tensa com o depoimento da megera, acreditando que ela acabará ainda mais com a sua imagem. Ao notar o nervosismo da mocinha, Júlio pedirá para que a jovem fique calma. A moça irá respirar fundo, mas continuará tensa com a situação. Gilda descaradamente mentirá, dando um depoimento muito parecido com o do Gaspar, mas em seguida pedirá por desculpas. Eu peço desculpas pela minha emoção. É um assunto muito difícil para mim, afinal de contas, o Leonel era o meu marido. Mas eu gostaria de admitir diante de todos, sim, o Leonel e eu tivemos muitos conflitos no passado, mas nenhum chegou aos pés do que Maria Elisa fez.
Júlio, no entanto, interrogará a megera. Dona Gilda, será que a senhora poderia nos dizer qual é a sua relação com o Sr. Gaspar? Estamos todos curiosos. Afinal de contas, ele, que foi noivo de Maria Elisa, também foi o seu noivo. A senhora pode nos contar quando essa relação começou e se ela é anterior até mesmo ao seu casamento com o Sr. Leonel? A megera ficará vermelha de ódio. Mas que audácia, garoto, jamais! Nunca traí Leonel em toda a minha vida. Sempre fui fiel a ele. Me relacionei com o Gaspar muito depois do acontecimento. Estávamos abalados, ele por perder a noiva para um homem qualquer e eu por perder o meu marido. Além disso, foi um baque muito forte para ambos saber que Maria Elisa, uma pessoa que estava sempre por perto, fez aquilo com o próprio pai. Unimos a nossa dor e jamais traímos a confiança, até mesmo da Maria Elisa. Sempre mantivemos o total respeito. Mas Júlio ficará revoltado com as palavras da megera. O rapaz então olhará profundamente para ela e questionará: Eu gostaria de saber se a senhora já tinha conhecimento de que o seu Leonel naquele período tinha contratado um detetive para vigiá-la. A megera franzirá o semblante e dirá: Eu não sei do que você está falando. Júlio, com um sorriso malicioso no rosto, diz: Então logo mais a senhora saberá. Senhor juiz, a testemunha está dispensada. Acabo aqui o meu interrogatório, diz o rapaz, virando as costas e deixando Gilda suando frio. A megera mal conseguirá respirar de tanto desespero e olhará para Silvio com cara de pânico. A megera, no entanto, se sentará, mas Maré continuará perturbada com a situação. Afinal de contas, Albuquerque também dará o seu depoimento. O delegado corrupto mentirá mais uma vez, dizendo que encontrou a arma do crime e que ela era sim de Maria Elisa. Afinal de contas, o seu brinco estava no mesmo buraco enterrado e que a moça se esqueceu dele. Júlio então questionará: Senhor delegado, o senhor esteve à frente deste caso desde o primeiro momento. Logo após ele ser solucionado e Maria Elisa começar a cumprir a sua pena em uma penitenciária, o senhor acabou comprando um carro de luxo, que, digamos de passagem, nem se o senhor juntasse todo o seu salário durante muitos anos, sem gastar sequer um tostão, conseguiria. O senhor consegue nos explicar como obteve este carro? Acontece que imediatamente Albuquerque ficará pálido e olhará para Gilda temendo o pior. A megera abaixará a cabeça. Albuquerque então responderá: Acontece que eu recebi uma herança de família, e então comprei este bem. Mas por que é que isto vem ao caso? Silvio também tentará defender o cúmplice. O senhor Albuquerque está certo, senhor juiz. Este caso não se refere às posses do senhor Albuquerque e o que ele pode ou não comprar, mas sim a um julgamento sério a respeito de um crime horroroso. Nós devemos nos atentar a isso. O juiz então pedirá para que Júlio refaça sua pergunta. O rapaz pedirá desculpas e então avisará: Perdão, meritíssimo. Eu vou refazer a minha argumentação. Senhor Albuquerque, eu gostaria de saber por que motivos a senhora Gilda transferiu uma quantia, a exata quantia do valor deste carro para suas contas logo após o ocorrido. Gostaria de saber se isso foi alguma compensação por algo que fez a ela. Albuquerque não saberá onde esconder a cara. Todos se surpreenderão diante do tribunal. O homem dirá que não sabe do que Júlio está falando. O rapaz entregará um recibo ao juiz, que analisará friamente. Acontece que Albuquerque mais uma vez mentirá. A dona Gilda apenas ficou satisfeita com os meus serviços, mas este valor nada tem a ver com o carro. Ela apenas me ajudou. Eu estava com muitas dívidas na época. E ela sempre foi uma mulher generosa.
Ao conseguir plantar a dúvida na cabeça de todos, Júlio dispensará Albuquerque. Gilda continuará pensando no pior. A megera temerá que algo terrível aconteça, mas nesse instante uma nova e importante testemunha surpreenderá a todos. Isso porque o rapaz avisará ao receber um bilhete: Senhor juiz, a minha nova testemunha acabou de chegar. O homem questionará: e quem seria, senhor? Não consta aqui. O rapaz então diz: Madame Chantilly. Gilda e Silvio se entreolharão, engolindo seco. A megera ficará trêmula. Madame Chantilly se sentará no banco das testemunhas. Gilda, ofegante, se lembrará desta figura importante de seu passado. Madame Chantilly sorrirá para a megera, a saudando, mas Gilda continuará em pânico. Júlio então pedirá: Madame Chantilly, queria agradecer a sua disponibilidade para vir aqui hoje. Gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre o passado da senhora Gilda. Silvio ficará revoltado. Senhor juiz, o passado de Dona Gilda não é relevante. Não faz o mínimo sentido esta mulher vir aqui testemunhar sobre isso. Olhando para Júlio, o juiz questiona: Senhor Júlio, o senhor tem algum motivo relevante para trazer esta mulher aqui? O rapaz então diz: Mas é claro, senhor juiz. O passado da Dona Gilda conta muito neste caso. Afinal de contas, ela veio para esta cidade apenas com um intuito: se casar com um homem rico. Madame Chantilly afirmará: O advogado está certo. Gilda vivia na minha casa das luzes. Como vocês bem sabem, o que essas mulheres fazem neste tipo de casa? É claro que sempre com muito respeito. Mas a Gilda veio para cá trazida por Silvio, este homem que está aqui, este promotor da sessão. Silvio ficará horrorizado e então dirá: Senhor juiz, isto é uma calúnia, uma mentira. Eu não trouxe ninguém a essa cidade. Júlio com certeza pagou esta mulher para dizer estas mentiras. Senhor juiz, por favor, pare com isto imediatamente. O juiz então pedirá: Senhor Silvio, se o senhor não se acalmar, eu terei que retirá-lo da sessão, bem como o senhor Júlio. Então, por favor, não discutam. Ouçam a testemunha. Júlio dirá então: Madame Chantilly, pode nos contar sobre o passado de Gilda? A mulher então revela: Ela era muito pobre, vivia na minha casa, pediu abrigo quando era muito moça ainda. Mas então se mudou para cá. Eu soube que ela se casou com um homem rico, como sempre planejou. Gilda nunca foi flor que se cheire. Neste momento, Leonel, ouvindo atentamente o julgamento, terá flashes de memória. O homem passará a se lembrar de seu passado com Gilda. Severo ficará preocupado e questionará: Senhor Leonel, o senhor está bem? Leonel então dirá que está sim. Mas após Madame Chantilly falar, será a vez de Catarina. Assim que a mulher entra no tribunal, Gilda começará a passar mal. Meu Deus do céu, mas como essa mulher voltou? Se perguntará ela desesperada. Júlio perguntará para Catarina tudo o que ela sabe e a empregada revela: Eu sei sim que o Ronaldo mentiu, o marido da Benedita. Ele não viu nada, porque a Dona Maria foi embora muito antes de acontecer o que aconteceu com o seu Leonel. E disso eu tenho certeza absoluta, porque eu tive que fugir dessa cidade com medo da Dona Gilda, que ameaçou a minha vida. É claro que ela não vale um tostão furado, diz Catarina, sem medo de revelar a verdade. Gilda começará a suar frio, mas o pior ainda estará por vir. Silvio tentará desmoralizar Catarina. Esta senhora aqui sentada diante de todos, dizendo que viu Maria Elisa sair muito antes, diz que viu isso porque estava aos beijos com um homem casado.
Catarina abaixará a cabeça e diz: é verdade mesmo, é verdade, mas eu me arrependo muito disso. Me arrependo todos os dias da minha vida. Eu passei os últimos 9 anos dormindo e acordando com esse peso na consciência. É por isso que agora eu digo sem medo. A dona Gilda mente quando diz que foi a Maria Elisa. Não foi ela. Mais uma vez, Silvio tentará desacreditar a mulher. Os senhores não podem acreditar em um advogado que paga uma mulher da vida para vir aqui falar mentiras a respeito da índole de Gilda e outra que fica ao amasso com um homem casado. Vocês não podem levar em consideração nada que essas pessoas dizem aqui, diz Silvio fora de si. Mas a situação para Silvio não será nada fácil, já que Catarina será dispensada como testemunha. Surpreendendo a todos, será a vez de Laura testemunhar contra o próprio pai. Assim que a moça é chamada, Silvio fica de olhos arregalados, e a mocinha então revela: eu estou aqui hoje para depor contra o meu próprio pai. Não exatamente contra ele, mas sim contra o que ele fez. Há 9 anos atrás, eu era apenas uma criança e não entendi o que estava acontecendo naquele dia. Mas eu vi uma reunião entre a Gilda, o Gaspar, o meu pai, até mesmo o Albuquerque, todos reunidos, falando sobre Maria Elisa. Depois, quando foram embora, ficou apenas a Gilda e o meu pai, e eu vi os dois comemorando o fato de Maria estar presa e terem conseguido colocá-la na cadeia. Aí eu vi os dois se beijando. Todos ficarão de cabelos em pé. O juiz olhará furiosamente para Silvio e questionará: Senhor Silvio, isso é verdade mesmo? Silvio engolirá seco e o juiz então decidirá afastá-lo do caso. Assim que descobre isso, Gilda passará mal. Não pode ser! Mas enquanto Gilda passa mal, Frei Severo irá se preocupar com o estado do Leonel, que começará a passar mal. O homem terá cada vez mais flashes de seu passado e se lembrará exatamente o motivo de ter começado a investigar Gilda. Mas, para a grande surpresa de todos, entrará uma última testemunha crucial. Júlio se colocará diante do juiz e avisará: Senhor juiz, eu gostaria de falar aqui hoje que mais cedo comentei que Dona Gilda e seu Gaspar tinham sido investigados por um detetive particular contratado pelo Sr. Leonel. Gostaria de chamar Norberto Carreira até aqui para depor e contar exatamente o que descobriu. Norberto entrará e então irá detalhar. Naquela noite, eu fui até o grande hotel para entregar ao Sr. Leonel os retratos da Dona Gilda com o amante. Eu fui contratado porque ele estava desconfiado que ela estava sim com um caso com outro homem. Leonel então começará a se lembrar exatamente de quando viu as fotos de Gilda com Gaspar, de quando a expulsou do hotel e da hora em que ela vai atrás dele no jardim e lhe aponta o revólver. Em um ímpeto, então, o pai de Maria Elisa se levanta no meio do julgamento, tira o capuz que cobre sua cabeça e aponta para a ex-mulher. Foi ela, foi a Gilda que atirou em mim. A vilã ficará pálida, sem acreditar. Haverá um burburinho em toda a sala com a aparição de Leonel. O juiz então acabará dispensando o detetive e pedirá para que o pai de Maria Elisa se aproxime. Senhor Leonel, é o senhor mesmo? Dirá o homem surpreso. Gilda então desmaiará de tanto susto, mas Leonel enfim contará a verdade, fazendo a megera parar na cadeia. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Amor Perfeito? Qual punição você acha que Gilda merece por todos os seus crimes? Me conta nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.